Jornal da Moderna tem o apoio da Cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM, Jornal da Moderna. 11h37. Muito obrigado a você que acompanha mais uma edição do Jornal da Moderna. E agora chegamos à hora da Coluna Capital. Hoje vamos falar sobre uma eventual privatização da Petrobras com o economista Flauzino Antunes. A política neoliberal do governo anota uma tendência de privatizações em várias áreas. A Eletrobras, por exemplo, é uma das grandes empresas brasileiras que está nessa linha política da base do governo. A Petrobras, a maior estatal do Brasil, também tem discussões em pauta para privatizações e Flauzino Antunes vai falar mais sobre o tema. Bom dia, Flauzino. Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes da Rádio Moderna FM. Estamos aqui mais uma vez com a coluna Capital. Muito bom dia, Flauzino. É sempre muito bom prazer te receber aqui, né? É sempre muito enriquecedor a gente sempre tentar trazer aí informações de qualidade para os nossos ouvintes em um tema tão importante, né? A privatização aí, a possível privatização da maior estatal brasileira, Flauzino. E para começar a nossa conversa, eu já vou ser bem direta. Eu queria saber de você se essa eventual privatização da empresa seria benéfica. Bom dia, Fernanda. Não sabia que você estava aí. Bom dia também. As privatizações no Brasil nunca foram benéficas. Desculpe. Pelo ponto de vista nacional. Se você está focando o desenvolvimento do país, a geração de emprego, a independência econômica de produtos e tudo mais, a privatização joga isso por água abaixo e colocando todo um projeto de país, um projeto de nação iniciado lá na década de 30 do século passado para o lixo, né? Então, você transfere para o capital internacional toda a sua dinâmica de desenvolvimento. Isso vai depender daí do humor de quem comprou, da matriz, de que país ela se torna. Então, ainda mais numa questão estratégica e vital para a economia até mundial, você ter a soberania da produção de petróleo. Flauzino. Só terminando. Pode continuar, claro. Que na década de 50 houve uma pressão estrangeira para que o Getúlio Vargas não conseguisse fazer a Petrobras, falando que o brasileiro não era capaz de achar petróleo, de extrair petróleo, de refinar o petróleo. O Getúlio provou que nós fomos e seremos capazes de fazer isso, e tanto que a Petrobras é a maior e melhor empresa mundial de prospecção de petróleo em águas profundas. Tem tecnologia, tem capacidade para isso, e agora que depois de tudo que a gente já fez, com muita dedicação, muita altos e baixos e sacrifício do povo brasileiro, agora querem privatizar um bem nacional, né? Que o petróleo pode ser uma grande riqueza para a gente se alavancar aí como um país de ponta de tecnologia. Muito se lembra da questão, a gente que nasceu na década de 90, eu cresci com meus pais e alguns amigos dele, né, falando da questão da privatização da Vale. Meu pai sempre foi muito crítico e eu cresci ouvindo essa história por parte do meu pai. Assim, muito se assemelha, né? A história meio que se repete. E uma refinaria da empresa e um campo de exploração já foram vendidos aqui na Bahia. Você acredita que essas vendas elas estão acontecendo de uma forma gradual? Essa privatização ocorre de forma gradual? Sim, porque é a tática do Guedes e do Bolsonaro. Vender uma empresa de valor nacional, a maior empresa do país, seja pública ou privada, é a Petrobras. E de uma forma inteira, ia dar uma repercussão muito grande, né? Então eles estão querendo fatiar, né? Porque assim vai vendendo aos poucos
E daí não vai sobrar mais nada, né? Daí o valor final da Petrobras acaba sendo menor, daí outras empresas querem comprar também, né? E assim, não traz resultado, porque a empresa que compra vai querer demitir, vai querer jogar os custos mais baixos, podem até fechar a refinaria, e assim por diante. Então, e o grande problema do país é exatamente a refinaria. Em vez da Petrobras estar vendendo, ela tinha que estar abrindo novas refinarias no país para o povo brasileiro não ficar dependente da gasolina e do óleo diesel importado. E isso tem aquela questão de mercado, de dólar, de preço. E a gente está sentindo no bolso as escaladas aí no aumento de preço pela especulação, pela grande ganância das exportadoras de gasolina estrangeira em cima do mercado nacional. Flauzino, me lembra muito uma coluna que nós já fizemos aqui ao vivo, essa questão da refinaria, né? A gente tem a matéria-prima e a gente vende ela para comprar o produto depois, né? No caso que seria o petróleo, e a gente não refina ele. Então isso alavanca muito o preço, né? Essa alta do combustível que estamos sofrendo. Governos passados falaram que a gente era soberano na produção de petróleo. Podemos continuar sendo, mas nós somos completamente dependentes da gasolina e no óleo diesel, porque a gente não consegue refinar tudo. A gente exporta matéria-prima e importa produto manufaturado. E isso é tido como uma grande colônia, né? Como a gente era na época de Portugal, né? Toda a riqueza mineral era tirada e a gente comprava produto industrializado. Continuamos sendo. Essa é uma política que está sendo constante nesse governo, né? Da gente ser um grande fazendão, ou grande mineradora para o mundo estrangeiro. E a gente compra produto industrializado na grande maioria. É aquilo que você falou do exemplo da Vale, né? A Vale foi vendida a preço de banana e tal, e a gente não tem mais aí a soberania aí da nossa produção de ferro. A gente exporta tudo, manufatura pouco, transforma um pouco em aço também, a mesma coisa, e fica comprando aço do estrangeiro, né? É assim que está sendo a política industrial brasileira, né? Nesse sentido que é prejudicial, né? Porque daí vai afetar a balança comercial, vai afetar o preço do dólar aqui dentro, né? Então a gente tem que produzir muito agro para poder comprar muita indústria, né? Porque, vou colocar um exemplo, um chip é mais caro que vários quilos de banana, né? Então, quanto mais tecnológico e menor o volume do produto industrial, mais caro ela fica. Em contrapartida, o produto de commodity, banana, soja, milho, tem que ser um volume muito alto. Isso vai também prejudicar na produção interna aqui de agrícola, né, de alimento, e a gente vai ver aí que a maioria das fazendas brasileiras estão sendo do agronegócio e pouca agricultura familiar, que é mais diversificada, e isso impacta no preço dos alimentos. Então é isso. Flauzino, quando se fala, né, o governo geralmente, quando ele fala de privatizar uma estatal, ele costuma dizer que essa empresa, né, essa estatal, está falida, não está gerando retorno aí para o Estado. Só que no caso da Petrobras, a empresa fechou o ano passado com um lucro de aproximadamente aí 60 bilhões de reais. Então, do ponto de vista aí econômico, qual o interesse em vender uma empresa tão rentável ao Brasil? No ponto de vista econômico, isso é até engraçado, né? É completamente surreal, é uma coisa assim fora dos parâmetros. É só uma questão ideológica. Um governo que fala que não queria ideologia mais do governo
completamente ideológico de privatizar tudo. Inclusive aquelas que dão lucro, né? A Embraer dava lucro, eles tentaram privatizar, o Correio dá lucro, tanto que todas as outras empresas utilizam o Correio para suas entregas, e agora a Petrobras. Assim, o patrimônio de petróleo que a Petrobras tem, ela é extremamente viável. Ela pode as ações subirem e descerem, mas isso, na constância, ela se mantém alta. Não tem o porquê, a não ser interesses não tão republicanos, assim. É só uma questão achando que o Estado não tem que participar da economia, então vende. Isso vai dar um prejuízo no futuro para o país de uma forma irrecuperável. É a mesma história da Vale que a gente que a gente comentou aqui. Flauzino, fugindo um pouco do tema, mas nem tanto assim, me ocorreu uma dúvida agora, nesse momento. A gente estava falando que a gente vende a matéria-prima, né? E compra depois o produto que é feito com ela. O Brasil teria condições de refinar todo esse petróleo, enfim, num mundo praticamente agora, nesse momento, utópico, mas nós teríamos condições de implantar refinarias, de refinar o nosso petróleo e ter o nosso próprio produto, no caso a gasolina e o diesel, e assim conseguir preços mais acessíveis? Com certeza, com certeza. Ó, eu vou colocar um número aqui para os ouvintes e para você, Bruno. Levando assim, em consideração que o dólar está em R$5 na média nos últimos meses, e a produção de petróleo que a Petrobras tem, ela chegaria num lucro médio mensal de 225 bilhões de reais. E eles venderam aí as refinarias por 14 milhões, 3 refinarias por 14 milhões de reais. É um negócio assim que sem parâmetro. Então teria fôlego suficiente para se fazer novas refinarias no país. Isso é ser patriota de verdade. Entendeu? O patriotismo não é só da boca para fora, eu falar que defende a bandeira nacional. É defender a empresa pública, a empresa nacional, legitimamente nacional, igual a Petrobras é. E, mais ainda, ser soberano na produção de óleo, diesel e gasolina aqui em território nacional. Isso é ser patriota. Daí você consegue controlar o preço sem tabelar, sem fazer custo para a União, nada disso. Né? Igual a Dilma fez, tentar fazer congelar o preço, que também é errado, né? No ponto de vista econômico. Mas se você aumentar a produção interna, dentro do país, além de gerar emprego, de gerar ICMS nos estados, e fazer a riqueza ser distribuída, você está automaticamente aqui livre do mercado internacional. Né? A gente pode realmente vender o preço da gasolina pelo seu custo, que vai ser um custo mais baixo. Né? Sem depender de Bolsa de Chicago, do cartel do petróleo internacional, do dólar. A gente produz aqui e não depende do resto do mundo. Mas isso tem que ter muito patriotismo, de enfrentar as grandes potências europeias, a norte-americana, que não querem que o Brasil seja aí um país livre e soberano na produção de óleo diesel e gasolina. Né? E ninguém teve coragem até hoje, né, de todos que passaram, para falar bem a verdade, de tentar implementar essa política. Até hoje eu só colocaria o Getúlio Vargas, que quis peitar o grande cartel internacional e fez a Petrobras. Com certeza. Só que depois não tiveram outros Getúlios aí para enfrentar como patriota de verdade. Inclusive, Flauzino, desde que foi anunciado as mudanças na presidência, né, da Petrobras aí nos últimos dias, você falou um pouco desses impactos aí para a nossa economia. Um exemplo disso é que o dólar esteve em alta aí nos últimos dias, desde que foi anunciada então essas mudanças. Ou seja,
isso causa um impacto econômico do país, só de falar, né? E eu queria saber de você, para o consumidor, para o povo, o que a privatização da Petrobras representa hoje? É um risco enorme da gente manter a política de importação e depender do preço externo. Então, a gente vai ver só uma escalada cada vez maior do preço do litro da gasolina. Então, para o consumidor vai ser horrível, né? Porque qual é o interesse das empresas internacionais em comprar a Petrobras? É ter acesso ao pré-sal, é ter acesso aos reservatórios naturais de petróleo brasileiro, colocar dentro do barril e exportar para os países que consomem petróleo. É isso, né? Eles não vão ter interesse em refinar aqui, porque o jogo já está feito. A gente exporta petróleo e importa gasolina. Eles não vão mexer nesse sistema. Para eles só querem ter acesso à nossa riqueza. E nós vamos ficar aqui só comprando a gasolina pronta, gastando mais para isso. Pois é, Flauzino, ficou muito bem explicado, foi muito bacana, inclusive, a coluna de hoje. Achei muito esclarecedora também e muito enriquecedora, né? Foi gostoso de fazer, né, Fernanda? Com certeza. E eu deixo o espaço aberto agora para você, se você quiser fazer algum agradecimento, alguma consideração final, o espaço é seu. Eu, como sempre, gosto de agradecer aí ao Espaço da Moderna, a condução do Bruno e da Fernanda aí, e falar o seguinte: o petróleo é muito importante, é uma riqueza que o Brasil tem e tem que ser melhor aproveitada para que todos cresçam, né, todo brasileiro, e isso só é possível se a Petrobras for aí a nossa condutora. E isso repercute em várias situações da nossa economia, como gás de cozinha. A nossa produção de fertilizantes para a agricultura foi completamente aniquilada, né, que é a base de petróleo. Né, toda a nossa questão petroquímica foi fechada e sucateada nos últimos anos. E nós estamos dependentes de potássio, dos componentes dos fertilizantes, de adubo e tudo mais, que a gente tem que importar. Então isso aí é uma questão clara de soberania nacional, uma questão clara para que a gente consiga ter a nossa liberdade econômica, né? Então, e por isso que o mundo inteiro fica em cima. Então é um debate muito importante, é um debate que a gente precisa esclarecer aos ouvintes de uma forma que eles consigam entender. E se a gente vai romper essa política de aumento de preço de gasolina e que prejudica os caminhoneiros, prejudica o preço das roupas, de todo o comércio, na hora que a gente mudar essa política econômica que está aí imperando na Petrobras e na Agência Nacional de Petróleo e no governo federal como um todo, né? Perfeito, Flauzino. Agradeço muito a sua participação e a gente se fala de novo quinta-feira que vem aqui na Coluna Capital. Muito obrigada, Flauzino. Eu queria agradecer também a sua participação aqui e desejar que quinta-feira que vem a gente esteja aqui juntos novamente, trazendo muito mais informação para os nossos ouvintes. Até mais, Flauzino. Até mais, até quinta-feira. Não esqueça de seguir a gente lá no YouTube, flauzinoantunes.com, tá certo? Muito bem. Um abraço. Então fica aí o recado do Flauzino. Um abraço, Flauzino, sempre um prazer.